A passagem da criança pela própria família era muito breve e as comunicações sociais e as trocas afetivas eram realizadas fora do círculo familiar num composto de homens, mulheres, vizinhos, amós e criados, velhos e crianças. No Evangeliário da Sainte-Chapelle do século XIII no momento da multiplicação dos pães, Cristo e um apóstolo ladeiam um homenzinho que bate em sua cintura. Sem dúvida, a criança que trazia os peixes. No mundo das fórmulas românicas, e até o fim do século XIII, não existem crianças caracterizadas por uma expressão particular, e sim homens de tamanho reduzido. Essa recusa em aceitar na arte a morfologia infantil é encontrada, aliás, na maioria das civilizações arcaicas. Um belo bronze sardo do século IX a.C. representa uma espécie de Pietà, uma mãe segurando em seus braços o corpo bastante grande do filho, mas talvez se tratasse de uma criança, como observa a nota do catálogo. Page 51. A infância desapareceu da iconografia junto com os outros temas helenísticos, e o românico retomou essa recusa dos traços específicos da infância que caracterizava as épocas arcaicas, anteriores ao helenismo. Há aí algo mais do que uma simples coincidência. Partimos de um mundo de representação onde a infância é desconhecida. Os historiadores da literatura, M.G.R. Calvé, fizeram a mesma observação a propósito da epopeia, em que crianças prodígios se conduziam com a bravura e a força física dos guerreiros adultos. Page 52. Page 52. Tal é nosso ponto de partida. Como daí chegamos às criancinhas de Versalhes, às fotos de crianças de todas as idades de nossos álbuns de família? Por volta do século XIII, surgiram alguns tipos de crianças um pouco mais próximos do sentimento moderno. Surgiu o anjo, representado sob a aparência de um rapaz muito jovem, de um jovem adolescente. Um clergion, como diz Pedro Colombier contra Barra, mas qual era a idade do pequeno clérigo? Era a idade das crianças mais ou menos grandes, que eram educadas para ajudar a missa, e que eram destinadas às ordens, espécies de seminaristas, numa época em que não havia seminários, e em que apenas a escola latina se destinava à formação dos clérigos. Page 58. Observamos que as crianças que cercam os defuntos nem sempre estavam mortas. Era toda a família que se reunia em torno de seus chefes, como no momento de recolher seu último suspiro. Mas ao lado das crianças ainda vivas, eram representadas crianças que já haviam morrido. Um sinal as distingue. Elas são menores e seguram nas mãos uma cruz, como no túmulo de John Cock em Alcan, 1639, ou uma caveira. No túmulo de Cop de Ailey em Ambledone, 1633, 4 meninos e 3 meninas cercam os defuntos, e um menino e uma menina seguram uma caveira. Pages 58 to 59. Século XIX. O leitor destas páginas sem dúvida terá notado a importância do século XVI, na evolução dos temas da primeira infância. Foi no século XVII que os retratos de crianças sozinhas se tornaram numerosos e comuns. Foi também nesse século que os retratos de família, muito mais antigos, tenderam a se organizar em torno da criança, que se tornou o centro da composição. Essa concentração em torno da criança é particularmente notável no grupo familiar de Rubens 40, em que a mãe segura a criança pelo ombro e o pai dá-lhe a mão, e nos quadros de Franz Hals, Van de Yck e Lebrun, em que as crianças se beijam, se abraçam e animam o grupo dos adultos sérios com suas brincadeiras e carinhos. Page 65. Qual o valor da infância na formação das marcas da memória? Qual a visão do brincar na visão benjaminiana? Estas perguntas serão respondidas pela análise das memórias de Benjamin e das reflexões dele sobre a criança, juntamente com outros autores que discorreram sobre a infância e o brincar. A infância tem sido tema de debates políticos e educacionais na sociedade contemporânea. A infância para Walter Benjamin. Mas nem sempre foi assim, pois, somente a partir do século XVIII a infância foi reconhecida como fase distinta na evolução da vida humana. Antes disso, as crianças participavam das atividades dos adultos e eram vistas como pequenos adultos. Entretanto, somente o reconhecimento da infância como uma fase diferenciada da vida não significou uma sustentação objetiva para a criança. Ela passou a ser encarada como um pequeno ser dependente, que não sabe nada e que deveria ser ensinada por métodos pedagógicos para se transformar em uma pessoa bondosa e com princípios moralistas. O reconhecimento da infância ocorreu juntamente com a Revolução Industrial. Dessa forma, a sociedade burguesa preocupava-se em educar suas crianças como herdeiros e a sociedade proletária educava seus filhos como classe. Os burgueses preocupavam-se em preparar seus filhos para serem patrões e para multiplicarem a herança que receberiam. O proletariado, do latim proletari, por sua vez, constituía a classe social dos operários industriais que possuíam apenas sua prole, descendentes. A ideologia da classe proletária era da libertação do sistema capitalista imposto a eles. Em suas memórias de infância, Benjamin deixa sobressair a criança de forma generalizada, embora relatando suas experiências pessoais.
Infância em Berlim é uma obra formada de pequenos textos, escritos de forma fragmentada, mas pode ser encontrados neles o universo da infância, a singularidade da criança que se revela através de suas fantasias, medos, frustrações, alegrias e brincadeiras. Benjamin apresenta suas memórias da infância de forma poética e artística, capaz de levar o leitor ao prazer da leitura. Em suas narrações pode-se encontrar a criança, qualquer que seja ela, independentemente de sua raça. Encontra-se a criança desordeira, inquieta, brincalhona, sonhadora, aborrecida com a escola, doente, assustada com fantasmas imaginários, carente dos carinhos da mãe, amante das avós e das tias, extasiada com as cores e deslumbrada com os animais. A totalidade da criança se revela nos pequenos atos, nas experiências singulares que se manifestam no universo infantil. Em sua autobiografia, Benjamin comenta a realidade de forma bela, permeada de metáforas, elementos da mitologia e personagens históricos. Page 69. Page 70.